Eu tô com 3 pessoas para fazer esse painel, que eu tenho uma admiração muito grande. São 3 pessoas que são bastante veteranas no tema do ESG e do impacto, da governança. Eu vou apresentar para vocês rapidamente cada uma delas, a começar pela Ângela, que é uma veterana do mundo do RP e da TOTVS, viu boa parte da construção, né, da TOTVS como companhia e do RP no Brasil. E algo que eu acho que a DIP e a TOTVS defendem muito é que o ESG, ele cada vez vai ter que ser mais um tema do ERP e menos um tema dos bancos de imagem, né? Cada vez mais algo numérico, algo de evidência, de números, e menos somente de uma história sem uma narrativa por trás, sem uma construção por trás, né? Sem evidências por trás. Então, esse é o background da Ângela. Hoje, ela cuida de várias frentes de tecnologia e produto dentro da TOTVS, em particular, né, Ângela, me corrija se eu estiver errado, DataSul. Por isso que ela também fica na ponte entre Joinville e São Paulo, porque um olho no gato, outro no peixe, né? Tá lá cuidando do RP, cuidando dos clientes. A Ângela faz muito essa ponte. Nós estamos também com a Rose, que é a pessoa que cuida dos projetos de ESG dentro da TOTVS. Ela é a pessoa que lidera, né, os projetos de consultoria da TOTVS Consulting. É uma empresa de consultoria que tem bastante especialidade na parte de materialidade, na parte do planejamento de ESG para as empresas, dos planos de ESG. A Rose é bastante veterana também no mercado de ESG, em particular, já fez... eu acho que posso dizer centenas de projetos, né, Rose, com empresas de planejamento de ESG, sustentabilidade, materialidade, e ela lidera essa frente dentro da TOTVS. E nós estamos aqui também com a Onara Lima. A Onara, ela por muito tempo teve, na perspectiva, pelo menos minha, da Rose e da Ângela, do lado do outro lado do balcão, nos clientes, né? Ela trabalhava dentro das empresas, ocupando posições de liderança no tema de sustentabilidade. Eu acho que a Onara tem uma experiência muito rica com o tema da sustentabilidade, porque ela já teve dentro de uma empresa familiar, de uma corporation, já teve dentro de empresas de setores diferentes, sempre cuidando do tema da sustentabilidade, pré-IPO, pós-IPO, fazendo IPO, estruturando o conselho de administração para cuidar do tema. Então, acho que ela tem uma experiência muito rica de ter vivido isso na prática. E hoje a Onara, ela tem uma empresa também dela que faz consultoria para o tema. Ela é uma parceira nossa aqui na DIP, atua em projetos, ela também atua com a gente. Então, eu fico muito feliz, Onara, de você estar aqui também. Acho que você traz uma experiência muito complementar à minha, da Ângela e da Rose. E, para terminar, queria me apresentar também, né? Então, eu sou Arthur, eu sou o CEO e cofundador da DIP. A DIP é uma empresa de tecnologia que constrói ferramentas de mensuração de impacto. E a gente tem muito uma visão de atuar em conjunto com os sistemas de RP e com os sistemas que a empresa já tem uma visão integradora de dados de TI. A gente é inimigo dos sistemas dispersos, das planilhas de Excel que vão ficando no computador do fulano e ciclano, e fulano sai da empresa, perde legado, perde conhecimento. A gente é defensor de uma visão que ESG tem que ter sistema, tem que ter organização, tem que ter integração. Nós temos uma alegria muito grande da maior empresa de tecnologia da América Latina, por que não dizer do hemisfério sul do planeta, a TOTVS ter investido na gente e ser um sócio da companhia e também um parceiro comercial. Acho que isso valida muito o que a gente construiu como empresa e como tecnologia, e a gente tem buscado atuar conjuntamente no mercado. Então, esse é o público. Vou fazer a primeira pergunta para a Onara, todos já devidamente apresentados. Onara,
você é uma pessoa que, em todas as suas falas, defende muito a necessidade do Conselho de Administração se empoderar do tema da sustentabilidade, do ESG, e, ao mesmo tempo, né, defende também a necessidade dos times de sustentabilidade, e nós temos várias pessoas aqui que estão, dos nossos clientes ou convidados, que são de times de sustentabilidade, dos times de sustentabilidade também se empoderarem da linguagem do Conselho de Administração, né? Como é que você vê essa dinâmica e como é que você vê que esse tema evoluiu ao longo do tempo? Assim, como é que os conselhos, ao longo do tempo, têm ficado mais ou menos preparados para o tema de sustentabilidade? E como é que os times de sustentabilidade têm se capacitado para falar do tema dinheiro, que é o tema do Conselho de Administração? Perfeito, obrigada pela pergunta, Arthur. Vou aqui reforçar meu bom dia para todas as pessoas que estão com a gente nesta manhã de uma quarta-feira. Essa pergunta ela é muito importante, Arthur, porque, sim, eu sou uma pessoa consistente na minha fala sobre o fato do quanto é importante essa tradução da linguagem do tático operacional para o estratégico e vice-versa. Não dá para a gente falar de realmente inserir os aspectos ESG, a sustentabilidade, na estratégia do negócio, se não houver essa conexão e essa linguagem mais linear, mais fluida, se assim possamos dizer. Mas antes de trazer isso exatamente, você me pergunta sobre essa evolução. Para quem está atuando já há muito tempo nessa área, a gente observa que, sim, nós temos evoluído muito. Se nós pararmos para pensar que desde 92, né, quando nós tivemos ali o evento da Rio 92, emblemática, nós passamos ali por grandes marcos, e a gente vai até compartilhar depois uma imagem que eu gosto de reverberar, onde mostra essa abordagem evolutiva empresarial, quando a gente começa lá em 97 com o GRI, né, o Global Report Initiative. Então, quando a gente fala de framework, toda essa questão que nos parece muito nova, e eu até ouvi de uma pessoa de banco, olha que loucura, que sustentabilidade é muito nova no Brasil. Falei, gente, não é muito novo, vai. O GRI, desde 2006, ele tinha um escritório aqui no Brasil. Então, se a gente observar desde 97, quando o GRI traz os seus indicadores, e depois uma linha evolutiva que não para mais, por exemplo, o CDP, Arthur, que a gente fala muito de carbono e tudo mais, o CDP ele foi lançado em 2000, gente. Então, assim, são 24 anos de jornada de CDP. Não é nada novo, é que nós não estávamos, por exemplo, trazendo o tema para a mesa de decisões, que é o conselho, como você traz aí. Então, quando a gente começa a perceber que isso influencia no negócio, na estratégia do negócio, a gente começa a se preocupar, e essa alta liderança começa a ver a necessidade de se letrar no que é todo esse ambiente estratégico, seja do ponto de vista de gestão de riscos, ou seja do ponto de vista de olhar como oportunidade e um protagonismo diferente de competitividade no mercado. E para a gente seguir com essa, nós podemos, por exemplo, citar o World Economic Forum. Né? O World Economic Forum, que sempre se reúne ali em janeiro, eles trouxeram dentro das suas pautas, e já vem trazendo há muito tempo, essa importância da liderança cooperar e se engajar de fato em tudo que é a urgência dessa temática dentro dos negócios. E para isso eu gosto muito de trazer o potencial que tem um bom comitê de sustentabilidade, porque muitas vezes nós não teremos todo esse espaço dentro de um conselho, dado todas as pautas que já são ali definidas anualmente, ou deveria pela boa governança. Mas quando a gente tem um comitê de sustentabilidade ESG bem estruturado, principalmente no que tange à governança, ou seja, tendo membros que são conhecedores do tema, tendo membros do CA, certamente esse comitê vai pavimentar e assessorar de forma muito estratégica para a tomada de decisão do conselho. Então, linha evolutiva, também não poderíamos deixar de falar do ambiente regulatório. Se nós olharmos, o ambiente regulatório tem escalado rapidamente, juntamente com os frameworks, né, agora com a IFRS, mas a gente percebe um avanço muito rápido do setor financeiro, né, CMN, Bacen, regulando muito
tudo que tange aos aspectos socioambientais e climáticos dentro dos negócios, CVM, enfim. Então, acho que esse é um contexto geral, Arthur, para a gente não se estender aqui. Eu acho que é legal que você disse, Onara, que você defende a criação de comitês, né? Eu já acho que é a terceira, quarta conversa que a gente está junto, eu escuto você dizer isso, de tentar trazer um comitê que traga uma, duas pessoas do conselho, traga uma, duas pessoas de sustentabilidade para tentar conversar sobre esses temas, talvez até previamente o conselho, para quando chegarem os temas de sustentabilidade no conselho, o tema chegar mais maduro. Você poderia elaborar um pouco sobre esse ponto e como é que foi a sua experiência real na prática com a criação de comitês? Perfeito. Olha, a experiência real que eu vejo, ainda há um desafio quanto a colocar membros independentes. E isso é muito importante, porque o membro independente que tenha expertise de fato, que tenha uma experiência vivencial, ele vai trazer um olhar que muitas vezes calibra essas pessoas que estão mais envolvidas no dia a dia e que tenha essa facilidade de conectar com esses conselheiros, essa linguagem mais estratégica. E aí, quando a gente vai fazer essa composição, é importante que a empresa entenda que ela tem que usufruir de tudo que é gerado nesse comitê. Não dá para ser só um comitê que vai ali trabalhar, mas que não vai, de fato, plugar numa tomada de decisão ou numa decisão estratégica. E aí, quando a gente fala de um bom comitê, é relevante e importante que nós tenhamos um documento que coloque ali o regimento desse comitê, né, como que a gente vai entregar, o que a gente vai entregar, o que se espera de entrega desse comitê, e definir também pautas, assim como é feito no CA, isso também tem que ser feito no comitê. Então, a boa governança, ela rege deste ponto de vista, de estruturar, né, e trazer ali o que vai ser abordado, como vai ser, e quais são as saídas esperadas dessas reuniões, senão vira um comitê sem muita efetividade. E o maior perigo é esse, tá, Arthur? Ter comitês que não sejam efetivos, esse é o perigo. Legal. Bom, movendo um pouquinho para frente, eu queria convidar a Rose aqui para a plenária, né, para o púlpito. E, Rose, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema da materialidade, né? Eu sei que materialidade, para quem trabalha com o tema da sustentabilidade e para quem trabalha com o tema da contabilidade, é um tema já muito velho, né? Como a Onara falou do CDP, do GRI, que são dos anos 90, o tema da materialidade no âmbito da sustentabilidade também tem algumas décadas. Porém, eu percebo que ele fica meio preso no jargão das pessoas que trabalham com sustentabilidade, e para quem está fora do mundo da sustentabilidade, quando escuta a materialidade, deve acontecer um ruído no meio, e a pessoa escuta abraçação de árvore, ela escuta um ruído, alguma coisa, e parece que é algo que não tem a ver com o negócio, parece que é algo que só lá do mundinho da sustentabilidade e tal, e eu queria que você explicasse um pouco para quem está aqui o que é a materialidade, mas também por que ela deveria importar para um conselho de administração, por que ela deveria importar para um CEO, para um CFO. Aqui na DIP, por exemplo, a gente somos uma empresa de 3 anos, tá? A gente fez a nossa primeira materialidade, e tem lá temas, e eu briguei, tem que incluir esse tema, tem que tirar esse e tal, porque a gente alinhou lá 5 temas, que são os 5, 6 temas, são os temas materiais da DIP. Você poderia explicar um pouquinho, então, o que é materialidade e como é que um CEO ou um conselho deveria olhar para esse tema? Bom dia, obrigada, Arthur. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que é extremamente importante, né, pessoal? O ESG e a participação do tema no conselho, a matriz de materialidade, então vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu também sou professora, e os meus alunos e os clientes no dia a dia, todos eles têm 2 perguntas, assim, muito comuns. Por onde eu começo uma agenda ESG? O que eu tenho que fazer, né, para atingir ali níveis de maturidade dentro da organização em relação ao ESG?
Bom, por onde começa? Exatamente pela matriz de materialidade. O que é isso? É uma visão, é uma análise bastante ampla, não é um achismo, né? Eu acho que esse tema tem que estar aqui, esse tema é importante, não. É uma metodologia que orienta as empresas na visão de como ela impacta os aspectos ambientais, sociais, econômicos, e como ela é impactada também. Porque quando a gente olha o ESG, são vários os temas, né? Mas, de fato, o que conecta com o negócio, o que vai trazer um impacto, um risco, e também uma oportunidade, como a Onara bem falou. O ESG é uma agenda financeira. Final do dia, a gente tem que entender o quanto que a empresa ela pode dar tração para os temas que são materiais, que são mais relevantes, que apresentam maior riscos, mas que também têm oportunidades. E o quanto isso conversa com o menor dano ambiental, com maior desempenho social, com melhor resiliência para o negócio. E quando eu falo de materialidade, esse não é um tema novo, já quem trabalha com sustentabilidade sabe desse tema há bastante tempo, mas tem um conceito que ele foi ressignificado e, de certa forma, ele foi incorporado recentemente, que é o de dupla materialidade. Anteriormente, a gente fazia um processo de materialidade, a gente considerava uma visão um pouco mais simplista, vamos dizer assim. Com esse conceito de dupla materialidade, que é um conceito que envolve muito a estratégia da União Europeia em relação a sustentabilidade, é a forma como a gente pode dizer o seguinte, olha, o quanto que o meu negócio vai ser impactado se eu não olhar para isso com nível de criticidade elevada. Vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, né? A gente está exatamente ali colhendo os danos de todo o aspecto que a gente teve ali em relação às mudanças climáticas, do desastre climático ali na região. Então, vamos olhar, o Rio Grande do Sul, 3 anos atrás, ele apresentava um aspecto de seca na região. Então, os negócios foram ali já impactados pela falta de chuvas. Há 2 anos atrás, a gente começou com um evento climático sério, com muita chuva. Então, a gente teve, o ano passado, um grande ciclo de destruição a partir de ciclone, chuvas, e esse ano a mesma coisa. Vamos imaginar que aquelas empresas que estão ali naquele ecossistema, elas não olharam para um tema que é muito relevante para a operação delas, exatamente as mudanças climáticas. O quanto que um evento daquela proporção causaria para o seu negócio. Então, quando a gente fala de materialidade, é olhar de uma forma muito estratégica para todos aqueles temas ESG, e entender o que pode causar um dano no final do dia para a companhia a partir daqueles aspectos. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que estão naquela região e que foram severamente afetados, não conseguiram produzir, não conseguiram escoar sua produção, os colaboradores das suas empresas não conseguiram chegar até o trabalho, perderam tudo, e a empresa não tinha olhado para este tema como uma análise bastante profunda de como isso poderia afetar o seu negócio. Então, materialidade, pessoal, é exatamente isso, é fazer uma análise profunda. Aqui a gente olha os frameworks que a Onara falou, a gente olha o setor de uma forma geral, a gente olha os pares, como é que esses temas estão sendo tracionados pelo mercado, qual é o impacto que isso vai ter para o negócio, e esse é o ponto de partida, inclusive,
para defender uma agenda junto ao conselho, porque quando você faz esse processo, fica muito claro ali a visão de quais são os temas que a empresa precisa tracionar com prioridade a partir do risco que ela está exposta. Então, é um ponto de partida para a gente seguir numa agenda ESG consistente. E daí, Rosi, eu complementando a sua fala, para mim é muito claro por que esse tem que ser um tema do conselho e do C-Level, porque o tema que entra na materialidade, no fundo, é o tema que a empresa como um todo vai estar se preocupando para mitigar o risco e para gerar oportunidade. Então, se eu, como executivo, olho para a materialidade da minha empresa e digo, putz, isso daqui não reflete o que eu acredito, isso daqui não tem os temas que eu acho que são os mais importantes para o meu negócio. É um problema, porque você está produzindo um documento, e o documento da matriz de materialidade é basicamente um documento que diz, ei, empresa, esses são os temas ambientais, sociais e de governança que eu vou estar olhando para os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos, de um ponto de vista de risco e oportunidade. Então, se eu, como executivo, não me empodero do tema da materialidade, o que é a matriz, o que eu quero que esteja dentro, o que eu quero que esteja fora, tá? E claro que tudo isso tem meta, tem método. Por exemplo, dentro da DIP foi o Caio, acho que ele está aqui, que conduziu o trabalho da materialidade. No final das contas, teve uma discussão de esse tema a diretoria achou muito importante, então nós vamos aqui empurrar ele na metodologia, porque esse tema não foi considerado, então nós vamos tirar. Então tem ali um certo ajuste, mas isso vira um documento que para os próximos 3, 4, 5, 10 anos da companhia é um documento norteador, é um documento que vai dizer o que é importante e o que não é. E eu acho que por isso, né, Rose, da importância do executivo e do conselheiro se empoderar desse tema, mesmo que não esteja numa linguagem que ele esteja acostumado, mas, no fundo, é uma priorização. Eu acho que todo empreendedor, todo executivo tem bem claro na cabeça dele que ele precisa priorizar 5, 6 temas na empresa dele para ele ter como objetivo. No fundo, a materialidade é uma priorização de tudo que existe de ESG. Uma materialidade bem feita deveria ajudar a empresa a se preparar para riscos, né? Então, uma materialidade... Por favor. Desculpa, Arthur. Exatamente isso. E tem um ponto, né? Às vezes o conselho, a diretoria da empresa acha que a agenda ESG é uma agenda apartada da sua estratégia de negócio. Só que quando a gente olha ali os temas ESG, gente, é tudo aquilo que conversa com o negócio da empresa. E que você tem que olhar, às vezes, de uma forma mais profunda, e não com superficialidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um tema ambiental, gestão de resíduos, a gente se desenvolveu, a economia no mundo se desenvolveu a partir de um conceito linear de economia, né? Eu extraio da natureza, manufaturo, vendo, distribuo, consumo e descarto. Né? Aquilo que é descartado, ele pode voltar para a cadeia produtiva. Quando volta para a cadeia produtiva, a gente está falando exatamente de reduzir a retirada daqueles insumos da natureza, de reduzir custo com energia, custo com água, custo com processamento do produto. Isso, no final do dia, é uma agenda financeira, é redução de custo. Então, a gente não está falando de um tema desapartado da estratégia do negócio. A materialidade, ela dá a direção do que é prioritário, porque são muitas coisas. Então, quando você tem clareza de onde está o seu maior risco e também a sua maior oportunidade, fica muito mais fácil criar essas conexões com a estratégia do negócio e seguir aí uma agenda relevante, que é o que a gente fala que as empresas realmente precisam olhar com bastante criticidade. Boa. Obrigado, Rose. Queria convidar agora a Ângela para se juntar aqui ao nosso palco. Ângela,
a gente falou, né, junto com a Rose, muito da parte que eu acho que vem antes da implementação de um software. No mundo do ESG, é você olhar para aquilo que é material, aquilo que você vai controlar, né? O GRI tem mais de 500, a Unara e a Rose pedir ajuda para as universitárias, acho que é 551, 553 tópicos, né, que nos vários cadernos. Então, assim, se a empresa quiser acompanhar os 550 e tantos, ela não vai acompanhar nenhum, né? Então, materialidade é isso, é você definir quais são os 20, os 30 que você vai acompanhar. E no mundo financeiro também tem isso, né? Quando você vai implementar um RP, você não vai contratar todos os módulos do Proteus, assim, ou todas as frentes, você contrata uma parte. Isso me traz, Angela, essa analogia a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é: como você encara essa analogia que existe entre o mundo de ESG e o mundo de RPs, tanto do ponto de vista de como é que isso está se desdobrando no mercado, né? Então, você acompanhou lá nos anos 90, quando as empresas estavam começando a implementar RP, a contabilidade era feita em caixa de papelão, ficha, né? Manda para a contabilidade as fichas e tal. E hoje, eu acho que para boa parte das empresas isso seria uma realidade impensável, né? Você vai ter um sistema que conecta, tal, tudo mais. Como é que você vê essa... Para mim, hoje, no mundo do ESG, a gente está vivendo no mundo das caixas de papel. Só que, em vez de caixa de papel, é caixa com planilha Excel. Mas é isso, é um monte de spreadsheet, tudo separado, PowerPoint, o pacote Office brilha, mas as áreas de sustentabilidade choram, né? Como é que você vê esse paralelismo e esse paralelismo histórico também que aconteceu? E como é que a gente pode dizer que ERP é algo core de qualquer estratégia de ESG também? Um bom ERP é parte core de uma boa estratégia ESG. Não, boa pergunta, Arthur. Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. A gente aprende um monte aqui com os especialistas. Muito bom, gente. Arthur, acho que tem uma igualdade, né, muito similar na jornada de maturidade entre o RP e o ESG. Né, a gente comparando as duas coisas, começando pela questão do ESG, né, a gente vê que tem um avanço hoje no mercado, nas indústrias brasileiras, né, embora, às vezes, a gente anda 10 passos para frente, já dá uns 7, 8 para trás, a gente cria expectativa que vai melhor, e aí você vê um pouco ainda as empresas tentando entender, né, como que trabalham e quais são as ações que ela tem que fazer, que eu acho que é uma parte disso, realmente é um processo de amadurecimento, né? Tanto é que lá no blog que eu dei lá a entrevista, a gente trouxe lá uma pesquisa da Anshan com a Humanizadas, que, né, numa pesquisa que era sobre impacto nas empresas, 51% das empresas, elas trouxeram a questão de estratégia do ESG. Então, a gente vê que esse é um movimento do ESG que ele vai crescer, ele está sendo pressionado bastante, e tem alguns pontos que eu acho que é fundamental, até para depois a gente fazer relação com o RP. Então, primeiro ponto, né, que isso a curto, a médio prazo vai impactar bastante, é a questão da pressão regulamentar, né, essa é uma pauta que ela exige muito, né, das empresas, e os investidores também estão nessa pressão, então, coloco aí como a pressão as duas, a regulamentação e os investidores, né, então, a gente tem avanço da legislação de carbono, a gente tem as normas internacionais, a IFRS S1 e S2, que já vai ser incorporado aí na regulamentação brasileira, né, de forma que o mercado ele vai ser pressionado para adequação, né, e as mudanças de legislação, quando começa a questão de regulamentação, né, a gente vai ter sempre um avanço, vai ser melhorado e vai ter outras normas sendo regulamentadas. Um segundo ponto até que a Nara trouxe para nós aqui também é a questão da pressão das instituições financeiras, então, como Bacen, a gente já observa isso, né, exigindo a declaração para informação de riscos socioambientais e climáticos para a validação dessa concessão de crédito para as empresas, né, então, esses dois pontos, eles já fazem uma demanda, eles exigem uma demanda das empresas para ter essa transparência, né, na mensuração do impacto nas empresas, e isso vai crescer cada vez mais, né?
as empresas elas vão precisar investir nesses processos de mensuração para ser transparente, para ser auditável, e aí, gente, entra a tecnologia, né? A tecnologia para ajudar e apoiar nessa execução das demandas, né? E, por fim, uma questão que eu acho que é bem importante, que a gente espera também bastante, né, que é o grande parte do que a Onara trouxe para nós, é que quando que aumenta essa pressão, né, no mercado do ESG, vai passar para um estágio, maturidade, e ela vai entrar na estratégia corporativa das empresas, né? Isso significa que, para as empresas, elas tomarem tomadas de decisões, elas precisam estar pensando no ESG, né? Então, se a gente olhar o mercado da RP, isso foi muito similar, gente. Lá atrás, as empresas, elas buscaram as soluções RP, por quê? Porque elas precisavam resolver a parte de eficiência operacional, de gargalos que tinha na operação, de fazer integração de setores com setores, cada setor fazia de um jeito, né? Seja o fiscal, seja a contabilidade, acabavam trabalhando de uma maneira. Num segundo momento, elas adotaram o sistema de RP, por quê? Porque começou as adequações e regulamentações fiscais e contábeis. E aí, né, gente, nós somos o país fiscal que não tem igual no mundo, né? Para quem não sabe, né, eu que cuido de 2 RPs, tá, do DataSuite e do Logix e das soluções de logística de manufatura. Não tem igual no mundo a questão de legislação como nós temos no Brasil, né? Então, foram obrigados a ter um RP para controlar tudo isso. Hoje, e cada vez mais, né, e agora, nesse momento que nós estamos, inclusive, a gente vai ter um desafio enorme aí com a reforma tributária, que nós gostaríamos que fosse realmente uma reforma tributária. A gente vai passar muito tempo convivendo com 2 mundos, né? Hoje, né, gente, neste momento, eu falo que a gente vai conviver com 2 mundos, que até 2030, eu, particularmente, Ângela falando, eu não acredito que a gente vá até 2030, isso vai ser postergado para depois, porque as alterações nos RPs, não só da TOTVS, de todos os RPs, a alteração é muito grande, né? E aí depois todo o cenário que a gente tem político e econômico do Brasil. Então, isso também foi obrigado, imagina uma empresa hoje sem RP, e por final, né, com toda essa demanda, com toda a questão de maturidade que foi se passando, hoje o RP, ele faz parte da estratégia da empresa, né, é a base para qualquer estratégia que a empresa vai ter de negócio, né. E aí, para fechar aqui a resposta, Arthur, eu acho que é muito importante a gente sempre frisar, né, que tanto o RP como agora o ESG está nesse primeiro step aí de amadurecimento, as empresas que elas partirem na frente, né, com essas inovações, elas se adaptarem, elas já forem atrás dessas soluções para você obter, né, os benefícios disso, sendo as primeiras a se posicionarem, elas vão estar muito melhor preparadas para os desafios futuros que a gente tem no mercado. Boa, maravilha. O meu som caiu aqui. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Ah, tá, voltou. Boa. Estamos te ouvindo. Legal, Ângela. Eu achei super interessante a sua resposta, porque a trilhazinha, né, que você deu para a adoção do RP, então diminuir trabalho manual, depois a questão das regulações e depois entra na estratégia, é exatamente o mesmo caminho que a gente vê no mundo do ESG. Então, é você reduzir trabalho manual para aquelas empresas que fazem, tal, já tem um relatório de GRI, daí é aquela confusão de cada área fazendo de um jeito, joga a planilha de um lado para o outro. Depois tem uma questão regulatória, que diz, pô, não é só pela questão do trabalho manual, é que eu vou ter que evidenciar, eu vou ter que mostrar, eu vou ter que comprovar, eu vou ter que ter rastreabilidade, daí vão me criticar do tema, tal. Então, você precisa começar a ter essa robustez, e daí depois entra numa questão de estratégia, né? Então, e você tem um amadurecimento disso que eu acho bem importante, tá, gente? Eu implantei muito RP lá atrás, e assim, ó, você demora um tempo, as empresas, até elas entenderem, né, todo o processo, a dinâmica, as informações, e aí começarem a melhoria para você entrar depois na estratégia. É amadurecimento. Legal. E, Ângela, dentro desse âmbito, como é que a TOTVS e vocês veem a parceria e o investimento na DIP como uma solução complementar ao portfólio da TOTVS? Não, legal, Arthur. Primeiro, né, gente, a TOTVS é uma empresa que pensa e promove ESG
no dia a dia. Até antes aqui da gente entrar, né, a Roseli estava falando do orgulho que tem de trabalhar com isso, né, a Roseli está lá à frente na consultoria, junto na frente com os clientes, né, eu estou aqui no produto, desenvolvendo, e a Roseli está no fácil, implantando. Né, Roseli, fácil implantar. Então, como que a Roseli tem orgulho de a gente estar numa empresa que realmente ela vive isso no dia a dia, né? Ela promove o ESG, e não é um separado, né? TOTVS e ESG, ela é uma premissa de negócio, o negócio dela está em volta na estratégia com o ESG. Né? Nós temos uma responsabilidade social genuína, uma preocupação com o meio ambiente, né, e isso remonta a gente desde o início da história da TOTVS. A gente já vem trabalhando há muito tempo nesse tema, né, nos 3 pilares do ESG. Então, nós somos signatários hoje do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, né, desde 2014, a gente trabalha com as ações nos 7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem um compromisso do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos, né, e nós somos uma empresa de tecnologia que a nossa missão é solucionar, né, os problemas que o cliente tem e apoiar no que eles precisam para melhorar. Então, entrou essa pauta do ESG nesse contexto todo, nós procuramos muito, gente, para uma empresa que tivesse as mesmas premissas que nós temos, né, como empresa, e como, principalmente, com ESG, e que tivesse uma solução que nós entendemos que realmente é tudo isso que nós estamos falando aqui nessa live, que se preocupa com a questão, a parte fiscal, contábil, de mensuração, de ter dados, de você trabalhar nesses dados. Então, nós encontramos a DIP nesse contexto, né, e a gente achou oportuno investir, né, então nós fizemos um investimento pela CV Idexo e também como parceira nossa para poder apoiar os nossos clientes. Então, o nosso pensamento que tinha, a DIP veio em conjunto conosco e agregou para a gente poder oferecer as ferramentas que atendam, que acompanham e que desenvolva essa maturidade do mercado que a gente está comentando aqui. Legal, Ângela. Queria comentar aqui que escovaram o nosso beat pra caramba, até decidir que a solução era robusta, tal. Conheci todo mundo do time da Ângela, do Jefferson, a Carlas, tal. Todo mundo olhou bastante até dar essa segurança. Bacana, Ângela, obrigado. E a Ângela acompanhou todo o processo desde o começo, então ela fala com muita propriedade, né, de como é que foi essa jornada da DIP com a TOTVS. Bom, movendo para frente a conversa, eu queria fazer uma pergunta para você, Onara, pegando um gancho de um ponto da fala da Ângela. Né? A Ângela ela fez um paralelo com a regulação, né? E como é que a regulação ela acaba sendo gatilho, impulsionando a pauta. A Ângela chegou a comentar do IFRS S1 e S2. E para quem não sabe, a Onara está no comitê que está traduzindo o IFRS S1 e S2 a pedido do Conselho Federal de Contabilidade para uma posterior incorporação nas normas brasileiras de contabilidade. E daí, Onara, eu queria que você comentasse aqui para a gente um pouquinho de como é que tem sido esse processo e como é que a gente tem encarado, e você e os conselhos, né, de contabilidade aqui do Brasil, essa incorporação do IFRS aqui no Brasil, e que outras regulamentações e normas você acha que vão impactar também a gente nos próximos anos? Perfeito. Antes de iniciar minha resposta, eu queria pegar um gancho aí da fala da Ângela e trazer aqui uma reflexão para as pessoas que estão conosco. Quando a gente olha para a gestão de dados, dos aspectos ESG dentro de uma empresa, mesmo empresas bastante maduras, ainda tem uma enorme dificuldade, dado o fato que a gente observa empresas grandes, que já têm relatório há muitos anos, publicando em junho, né? Até agora tem empresas grandes que ainda não publicaram, que estão no top 10 do ISE, né? Tipo, observação aqui. Então, isso demonstra o quê? Que ainda não é uma coisa fácil. Por isso, Arthur, assim, quando a gente fala de soluções tecnológicas, não existe outro caminho para além dele, para que a gente possa atender às novas obrigações da IFRS, por exemplo, onde nós teremos que publicar os relatos
concomitantemente com as demonstrações financeiras. E como tudo isso vai acontecer? É abril, maio, né? Geralmente que acontece. Tem Impensável. Março, muitas. Impensável do jeito que o processo acontece hoje, né? Muitas empresas começam o processo de coletar o relatório em março. Isso, então, eu estou muito curiosa para ver como tudo isso vai acontecer. Eu entendo que a gente vai ter que ter mais objetividade nos relatórios, que hoje ainda são muitas narrativas que não conversam com dados, por isso que passa ainda uma necessidade de maior credibilidade, e só a tecnologia vai trazer isso. Então, quando a Ângela fala dessa jornada, eu me lembro de tudo que funciona, né, dentro de um processo de reporte ao mercado dentro dos aspectos ESG, seja um relatório, um ISO, um CDP e tudo mais. E aí a gente observa no CBPS, Arthur, você trouxe aqui sobre o Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade, o qual eu faço parte, e agora eu estou na coordenação do GT Educacional, porque nós vamos ter que pegar também toda a documentação do Capacity Building, da IFRS, e também traduzir para que nós aqui possamos ter direcionamentos de como tudo isso vai caminhar e ser implementados na prática. Então, para além da tradução da IFRS, aí tem a consulta pública, que está como CBPS 1 e CBPS 2, que é a mesma coisa IFRS S1 S2. Já está em consulta pública e a CVM também, com a 193, também trouxe ali a consulta pública. Então, um chamamento para que a gente participe, nós precisamos ser mais ativos nessas consultas públicas, e o que a gente percebe dentro desse comitê, que na sua grande maioria são contadores, é que talvez eles estejam mais antenados do que os próprios profissionais de sustentabilidade. Então, por mais que os relatos no novo formato serão auditados por contadores, uma auditoria razoável, nós, enquanto profissionais de sustentabilidade, precisamos também estar muito, muito preparados, porque vai ser um time multidisciplinar. E aí, eu até queria passar aqui esse livro que eu estou lendo, que ele fala justamente sobre essa questão dos aspectos ESG no mercado de capitais, né? Então, esse livro, eu tenho gostado da leitura, como diz meu amigo Onara, para você não vai ter nenhuma novidade, mas sempre tem, né? Acho que a gente precisa muito ler. Ele é muito didático, ele traz planilhas, ele traz uma leitura que seja de fácil digestão, porque a gente precisa democratizar, Arthur, de forma mais acessível também, tudo que é o conhecimento para a gente se adequar para esse novo momento, que não vai ser simples. Então, acho que se eu pudesse deixar um recado, é que cada vez mais aquela palavra tão bonita no discurso, sobre o fato de que sustentabilidade é um tema transversal, e nós, profissionais da área de sustentabilidade, sabemos que, infelizmente, ainda não é assim. Com a chegada desse novo momento, eu entendo que passará a ser mais na prática essa questão da transversalidade e, de fato, conectado com CFOs e departamento financeiro, que é onde eu entendo que sempre deveria estar também, dentro de uma companhia e da governança dos aspectos ESG. Legal. O pessoal está pedindo o nome do livro no chat, viu, Onara? Você está no mudo. Vou colocar aqui. Boa. A gente vai colocar também, vou pedir para o Davi o link da consulta pública do CBPS 1 e 2. Também importante, viu? Todo mundo que está aqui nos ouvindo, abrir o link da consulta pública, opinar, consultar. Sabe que o IFRS S1 e S2, ele surgiu de um processo de consulta pública, né? Foi uma consulta pública do IFRS, que ele abriu para o mundo todo, pedindo o que os investidores tinham de dor. E o que os investidores do mundo todo disseram, olha, a minha dor é a seguinte, eu leio lá o relatório integrado da empresa, vejo um monte de tema, tô lutando pelos meus funcionários e tal, e pá. E daí eu olho o balanço financeiro da empresa e vejo que o provisionamento trabalhista está crescendo ano a ano. Daí eu olho no relatório sustentabilidade, digo, as mudanças climáticas são um problema, daí eu olho, e isso vai me afetar financeiramente, eu olho as déficits e digo, cara, cadê isso daqui? Aqui, se é um problema, será que eu estou provisionando algum dinheiro? Será que eu estou fazendo um seguro a mais? Assim, beleza, entendi que é um problema, o que a empresa está fazendo? E daí os investidores do mundo todo fizeram um monte de pronunciamentos numa consulta pública, e dessa consulta pública surgiu o IFRS S1 e S2. Quer dizer, olha,
Vamos fazer essas coisas conversarem a mesma língua, né? E essa questão da multidisciplinaridade, Onara, é importante. A gente está criando aqui na DIP, para os nossos clientes, um grupo de trabalho, que a gente está chamando alguns clientes para conversar sobre o tema do IFRS S1 e S2, principalmente os clientes mais maduros, né? A DIP tem algumas dezenas de clientes que são listadas aqui no Brasil. E daí um contador que está participando desse grupo de trabalho me falou um negócio super interessante na última chamada, que é do IFRS 18, que também foi editado agora em 24, e que ele traz questões para as notas explicativas, de como as notas explicativas têm que trazer dentro delas todos os temas relevantes, incluindo os temas da sustentabilidade. Então, você vê que tem bastante coisa, e essa multidisciplinaridade é importante, porque esse tema na empresa de vocês que estão aqui nos ouvindo não vai ser só resolvido no time de sustentabilidade, não só no time de contabilidade, vai ter que sentar todo mundo junto. Talvez fica a dica, né, Onara, criar um comitê para isso, acho que é legal. Arthur, só um parênteses rapidão. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas que confusão, agora IFRS se envolvendo. Pessoal, a materialidade, o conceito da materialidade, desde sempre veio da contabilidade. Desde sempre. Então, assim, não pensem de novo que é algo novo, porque não é. Né? A gente só está o quê? Amadurecendo os processos, atendendo uma demanda de mercado. Boa. Legal. Bom, para a gente fechar, queria fazer a última pergunta aqui do painel que está no script, depois vamos abrir para perguntas e depoimentos, comentários de quem está nos assistindo. Quem quiser ir comentando tal, depois eu vou pedir para levantar a mão e daí a gente vai indo na fila. Minha última pergunta é para a Rose, que é para arrematar o nosso painel, contar de um case prático, né, de um case real, de um cliente que é um cliente da TOTS, que agora também é cliente da DIP, a Adamar. A Adamar é uma das maiores empresas de químico do mundo, né? Ela é controlada pelo mesmo grupo que controla também a Syngenta, que talvez seja a segunda maior empresa de químico do mundo. A Adamar é a quinta, a sexta, a quarta, dependendo do ranking. E eu queria, Rose, que você comentasse um pouco para quem está aqui com a gente, qual foi o trabalho que a TOTS Consulting fez com a Adamar e qual é o trabalho que agora a DIP vai fazer na Adamar e quais que são os ganhos que a gente pode esperar nesse processo. Legal, Arthur. É até interessante, né, a gente falar de case, porque tem uma questão, né, de todo mundo, como é que a gente começa tudo isso e quais são os desdobramentos, os desfechos, né? E a Adamar é exatamente esse case interessante que começou lá atrás, quando eles vieram nos procurar, eles falaram o seguinte, olha, a gente faz muita coisa dentro dos aspectos SG, mas nada disso está conversando com a estratégia da companhia, nada disso está sendo, de fato, mensurado de forma adequada, nada disso tem o apoio de uma tecnologia para automatizar, para dar maior rastreabilidade, confiabilidade dos dados. Então, a gente começou exatamente com a matriz de materialidade e, paralelo a isso, a gente fez um diagnóstico SG, porque a matriz traz ali exatamente quais são os temas relevantes, né, para a empresa trabalhar. O diagnóstico SG traz o quanto que a empresa já está madura em determinados processos e o quanto ela precisa evoluir em outros processos e que conecta exatamente com aquilo que é relevante para o negócio. A partir daí, a gente trouxe um mapa de riscos, oportunidades, recomendações, e isso ficou conectado com a estratégia da companhia, né? A gente construiu as diretrizes SG linkado com a estratégia da Adamar Brasil e a Adamar Global. A Adamar é uma empresa do grupo Syngenta, mas a sede dela, inclusive, é em Israel, e ela fornece produtos para o mundo todo. Então, quando a gente olha a questão da cadeia de valor da Adamar, ela tem aspectos importantes, não só em relação ao negócio dela, mas também em relação a essa cadeia de valor.
E quando a gente consolidou ali as diretrizes, conectou esse plano de trabalho com a estratégia do negócio, a gente gerou um plano de ação, né? Como é que a Damar poderia tracionar esses temas materiais, o que estava faltando. E dentro desse plano de ação, por exemplo, um dos temas que emergiu com grande relevância é a questão das emissões de gases de efeito estufa na sua operação e na operação de terceiros. Então, ela precisava medir, né, primeiro entender quais eram as emissões delas. Por 2 anos, a gente fez esse processo manualmente. Então, a gente mandou as planilhas no formato GHG, que é no protocolo GHG Brasil, a gente mandou as planilhas para os times da Damar e, assim, um processo bastante moroso, porque onde estão todos esses dados, né? Parte desses dados estão dentro dos RPs. Então, você tem dados ali de consumo de energia, você tem dado de custo de energia de produção, Insumos, né? insumos, você tem frota, fretes, então você tem vários dados dentro dos RPs. Só que buscar esses dados de forma manual é um desafio bastante grande, que toma bastante tempo do time interno. E outro ponto, nem todos os dados estão nos RPs. Parte considerável, sim, mas a gente tem, quando a gente olha para o escopo 3, por exemplo, dados que são fora do RP. Um sistema de gestão de viagens. Às vezes ele é um módulo apartado, é uma solução apartada do parceiro que faz toda a gestão de viagem da empresa, e que isso a gente não tem acesso, né? As tabelas com os dados, tinha que coletar tudo isso, fazer manualmente. Então, por 2 anos, a gente fez esse processo manual, e agora, esse ano, a gente está implementando a DIP. Exatamente por quê? Porque a DIP ela vai conectar lá no RP. Então, todo aquele processo manual que a gente fez, agora a gente ganha tempo, porque uma vez conectado, o dado já é extraído e sobe para a plataforma. Ela também conecta com esses dados que são fora do RP, os sistemas apartados do RP, né? Então, isso fica um processo muito mais fácil. E imagina, a gente precisa, primeiro, mensurar as nossas emissões, entender como empresa qual é a nossa fatia nesse bolo chamado emissões de gases de efeito estufa, a qual o nosso negócio faz parte, emite, né? Uma vez feito isso, a gente precisa montar uma estratégia de mitigação. E a gente só consegue fazer essa estratégia se a gente tiver ali os dados muito bem avaliados, né, analisados, e entender como é que a gente pode construir ali uma agenda de mitigação e acompanhar tudo isso. Então, quando a gente sugeriu para a Damar uma tecnologia que, como consultoria aqui, a gente olha para o mercado de forma ampla, mas evidentemente que a gente traz aquilo para o cliente que faz sentido, a gente falou, olha, a DIP é a melhor alternativa, porque vai te trazer ali informações muito objetivadas do ponto de vista do cálculo das emissões de gases de efeito estufa. O inventário, que antes era anual, passa a ser ali semanal, mensal, então você tem a visão de como está o comportamento ali das suas emissões versus o seu plano de mitigação, e os indicadores de gestão, que depois, o próximo passo aqui, a gente vai submeter para o SBTi, CDP ou protocolo GHG, né? Então, isso fica muito mais fácil. O cliente entendeu que ele, de fato, tinha um ganho operacional, sobretudo, uma rastreabilidade muito maior e uma ferramenta dando suporte ali para toda a gestão. Esse é um projeto que nasce aqui no Brasil e depois vai ser replicado para outras plantas fora do Brasil também.
E a Damar, ela seguiu uma sequência bastante lógica, que foi, de fato, construir a matriz de materialidade dela, entender qual era a maturidade dos temas ESG na transversalidade do negócio, construir as diretrizes em linha com a estratégia do negócio e partir para o plano de ação, que envolve exatamente essa conexão com aquilo que apresenta maior risco para a operação e maior oportunidade. A gente está agora, nesse momento, trabalhando nesse plano de mitigação, então, algumas ações, assim, já vem com um resultado bastante interessante, que toda a frota da Damar agora, que antes era abastecida por gasolina, é agora abastecida por etanol. Isso ganha uma redução de emissões de gases de efeito estufa, né, na operação, mas também tem um ganho financeiro, né? A gasolina tem um valor maior, o etanol menor. Mas o etanol a gente anda menos. Não, já a análise que a gente está acompanhando já mostra que isso está bem resolvido dentro da operação da Damar. E esse é um aspecto, né? Aí tem outros aspectos dentro da operação que a ferramenta, junto com a consultoria, direcionaram aí toda a estratégia, e foi possível a Damar realmente entender qual era as emissões, quais são as emissões dela, e partir para a construção de um plano de mitigação adequado, em linha com a estratégia, bem ancorado naquilo que é relevante para ela. Boa. Bem? Bom, Rose, muito obrigado. Queria já agradecer a Ângela, Onara e Rose pelas excelentes respostas e bate-papo. Nós estamos chegando no final da nossa live, mas nós temos tempo ainda. Eu vou alongar aqui uns 5 minutinhos a mais do que o previsto, para a gente dar tempo para alguns depoimentos e perguntas. Eu vi que o Hugo, que é nosso cliente da Texis, cliente da TOTVS, também levantou a mão. Outros convidados, pessoas que quiserem fazer uma pergunta, algum depoimento, podem levantar a mão. Hugo, por favor, qual é o seu depoimento ou pergunta? Eu queria só colaborar de maneira muito singela aí com tantas lições e tantos cases. Obrigado aí, Ângela, Roseli, Onara e você, um time de altíssimo nível. Então, é um prazer muito grande poder participar dessa live. E a minha contribuição aqui seria apenas em reportar para vocês. A Onara fez um comentário sobre a questão de que o ESG ajuda no valuation das empresas. A minha empresa, não estou preocupado agora com valuation, mas a gente, por conta do ESG, a gente garantiu 2 coisas que eu escrevi aí, o operation e o sobrevivation. Porque logo no início, a gente foi investidor de primeira hora da DIP, acreditamos na ideia do Arthur e do Paulo, e inclusive uma das condições que a gente colocou para entrar no projeto foi que que a gente fosse a primeira vítima, né, da solução DIP, e que eles também, a gente ofereceu um espaço aqui para eles começarem a trabalhar. Com isso, a gente teve uma convivência bastante próxima, de todo o momento zero até hoje. Aliás, falar de momento zero, nós somos clientes de momento zero da TOTVS também. Nos tempos da pequena microsiga, a Texis já era cliente da TOTVS. Isso nos ajudou, por exemplo, na hora em que precisou construir o conector entre o ERP e o aplicativo da DIP. A nossa experiência com o sistema da TOTVS, que a gente trabalha há tanto tempo, permitiu a construção rápida desse conector, que fez com que os dados fluíssem para construir os relatórios. E qual foi o fato importantíssimo, estratégico para nós? Logo depois da pandemia, porque quando o Arthur me procurou para perguntar se eu queria acreditar na DIP, era exatamente em agosto de 2020, todo mundo trancado, usando máscara, e ninguém falando com ninguém. Logo depois da pandemia, nós ficamos com o mercado parado 2 anos. Quando acabou a pandemia, a Texis é uma empresa que faz eletrônica profissional na área de TV digital, Smart Grid e Telecom. E um dos maiores clientes que a gente tem, que é uma das maiores empresas do mundo na área de energia,
gostou de uma solução que a gente apresentou e falou, olha, eu quero assinar um contrato bianual com a Techsys no valor de centenas de milhões de dólares. E a gente falou, puxa vida, centenas não, dezenas, desculpe, dezenas de milhões. E era um valor muito alto. Quando a gente apresentou o nosso score, depois de 2 anos parado de pandemia, os números econômicos da empresa, ele falou, nossa compliance não permite que a gente dê um contrato tão grande para vocês com os números que vocês têm. Eu vou ter que, talvez, partir esse contrato em vários contratinhos pequenos. Você não tem mais nada que possa melhorar o score de vocês? Eu falei, nada como o quê? Ele falou assim, vocês têm, por acaso, algum sistema de sustentabilidade, algum relatório? Aí caiu do céu. Eu simplesmente falei, em qual formato você quer? GHG, GRI? Porque nós somos uma empresa sustentável e a gente tem um sistema que nos permite te dar isso em tempo real. Ele falou, então manda para mim. Nós mandamos o relatório da DIP e 2 horas depois voltou a resposta, vocês estão contratados, o contrato vai ser integral. Então, por isso é que eu queria dar o meu testemunho de que usar o DIP velho e usar as soluções da DIP nessa parceria que a gente tem com a TOTUS, com a Vibra e todos os outros parceiros, é uma solução de operation e de sobrevivation. Além do fato de que, no momento em que a gente está monitorando uma rede de energia para permitir que a qualidade de energia seja melhor, que a perda seja menor, nós também estamos atuando efetivamente no sentido de promover a sustentabilidade. A gente está reduzindo o desperdício, reduzindo a perda de energia. Então, a gente se sente muito feliz e muito à vontade em poder participar desse momento singular, que é acompanhar a DIP no seu nascimento, no seu crescimento, principalmente agora reforçada por uma parceira do porte da nossa grande TOTUS. Esse era o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns a você, Arthur, pelo desassombro e pela serenidade com que você conduz um diálogo desse nível da live que a gente acaba de participar. Parabéns a você. Legal, Hugo. Muito obrigado pelo depoimento. Acho que a Techsys é uma empresa exemplo para nós, viu, Hugo? Porque é uma empresa de alta tecnologia, de alta competência, que enfrenta todo o desafio que a Ângela colocou, fiscal, tributário aqui do Brasil, e já há algumas décadas produz tecnologia de ponta nacional. Acho que vocês são um exemplo para todos nós que estamos aqui. Fico muito feliz que a nossa tecnologia e o investimento que vocês fizeram deu fruto, assim. Fico muito feliz com o seu depoimento. Muito obrigado. Bueno, senhores, mais alguém? Acho que fica até difícil, né? Alguém dar um depoimento, uma fala depois do depoimento do Hugo, mas alguém mais quer fazer algum comentário, algum depoimento, alguma pergunta? Recebendo mensagens no chat. Bom, senhores, obrigado, então, pela presença de todos. Queria agradecer novamente Roseli, Onara, Ângela, por estarem aqui com a gente. Foi sensacional, viu? Um bom resto de semana para todo mundo. Valeu, gente. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Valeu, gente. Obrigada.